E quando a gente pensa que já viu de tudo, chega mais uma bomba direto de Brasília. O juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no TSE, um áudio vazado, revela que ele fez uma manobra totalmente ilegal para prejudicar Bolsonaro e outros à sua volta, envolvendo inclusive as eleições de 2022. Nós vamos mostrar isso aqui agora, notícia quente que acabou de sair. Mais um capítulo da Vaza Toga. Um áudio revela como o juiz instrutor do ministro Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, usou de manobras ilegais para obter relatórios sobre críticos da corte durante as eleições de 2022. O material, datado de 11 de novembro daquele ano, veio à tona na noite desta quinta-feira por meio do ex-chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. Nessa gravação, o Vieira admite a Eduardo Talhaferro que enfrentava dificuldades em formalizar pedidos de relatórios ao TSE sem expor irregularidades no trâmite oficial. Vieira reconhece que não poderia formalmente requisitar diretamente a Eduardo Talhaferro documentos ou relatórios, já que este era lotado no TSE. Para seguir o rito institucional, o correto seria um ofício encaminhado ao presidente da Corte Eleitoral, que repassaria o pedido internamente. No entanto, segundo Vieira, esse caminho ficaria muito descarado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Só para esclarecer, consta, esse é um áudio que foi enviado pelo juiz auxiliar do ministro Moraes, Ayrton Vieira, ao perito criminal Eduardo Talhaferro. Acho que ele explicou muito bem como é que funcionava essa engrenagem ilícita, ilegal, irregular ali, né, de gabinete clandestino entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal, porque vale lembrar, o Talhaferro era lotado, ele estava no Tribunal Superior Eleitoral, mas as ordens vinham do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, do STF. Então ali havia uma transferência de obrigações entre funcionários lotados em diferentes tribunais. A explicação do juiz Ayrton Vieira é super didática, não tem como não entender, né? E remete a outros casos que a gente sabe já também, da Vaza Toga, né? De que o Alexandre de Moraes mandava fazer alguma coisa e depois ele descobria qual selo ele ia usar. Se ia ser o TSE ou se ia ser o STF. Quer dizer, ele usava isso como algo intercambiável, né? Se voto auditável e voto impresso não pode usar como sinônimo, senão leva pito da Carmen Lúcia, TSE ou STE dá no mesmo para Alexandre de Moraes. Isso é mais um caso de ilegalidade, de ilícitos cometidos pelo gabinete paralelo, pelo gabinete do ódio, a verdadeira milícia que Alexandre de Moraes montou ali no TSE/STF. Isso tudo tem que ser investigado. Nós estamos lidando com uma quadrilha com vários cúmplices, vários vassalos, né, obedecendo ordens esquisitas de Alexandre de Moraes. Isso, em outros tempos, ia suscitar investigação da imprensa, dos órgãos competentes, ia parar o país. Agora a gente está vendo o esforço de boa parte da velha imprensa para jogar debaixo do tapete essas denúncias.
Pois é, esse áudio é escancarado, né? Porque ele está compartilhando com o Talhaferro. Olha, como é que eu vou te pedir para fazer um relatório sem mais nem menos? Vai ficar muito escancarado. Então ele estava ali combinando como dar o verniz de legalidade, Augusto. Basta, Paula, é esse áudio, essa gravação, para afastar um juiz do cargo, para aposentar o juiz. Basta isso aí. Em vez deles dar aquelas... Isso não é igual aquelas bobagens que eles falam ou apresentam, ela fingindo que se trata de alguma prova nesse teatrão que eles montaram em Brasília aí para condenar o ex-presidente Bolsonaro. Isso é seríssimo e basta. Tá lá, o cara tá confessando um crime. É só tomar as providências determinadas aí por lei. O CNJ não vai se manifestar porque o ministro do Supremo não pode ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas o doutor Ayrton pode. Por muito menos o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público ficavam perseguindo procuradores e promotores pelo país e também juízes, no caso do CNJ. E agora? É quase que uma confissão claríssima isso daí de como fazer um negócio ilegal parecer legal. Veja só, ainda ele chama de o mínimo divisor comum. Temos entre nós o mínimo divisor comum, que seria o ministro Alexandre de Moraes na fala que ele tem com o Talhaferro. E isso que o Eduardo Talhaferro está expondo pra gente, coloca em xeque todo o sistema acusatório judiciário no Brasil. Porque se na mais alta corte do país, no Supremo Tribunal Federal, no TSE, tem esse conluio para esquentar provas, colocando como denúncia anônima, coloque em xeque todo o judiciário. Porque eu imagino o senhor como criminalista, professor na área criminal, quantas denúncias, quantas investigações já não se deparou com o início da investigação como denúncia anônima, né? E agora sim vem a prova que realmente é possível fraudar essa questão da denúncia anônima. Então eu gostaria de insistir nessa situação com o Eduardo, como que era iniciado o relatório. O documento saía pelo presidente do TSE ou por um juiz do TSE. Mas para esse documento ser encaminhado ao STF, vinha o relatório, né, da assessoria de combate à desinformação. Como que começava? Vinha lá escrito, por exemplo, Eduardo, de acordo com denúncia anônima ou com base em denúncia anônima. Era assim que se iniciava o relatório? O cabeçalho Supremo Tribunal Federal, ao qual eu nunca fui lotado, PET tal, denúncia anônima, e no final eu assino como perito do Supremo Tribunal Federal. Muito se fala, o Moraes está falando que os procedimentos foram corretos, que as datas foram corretas. Primeiro que é uma mentira, foi uma fraude processual. Mas digamos que eu teria mentido, que não é verdade. Tá, e eu assinei por quem? Assinei pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu nunca fui lotado lá? É isso? Então a gente tem problemas piores, que ele não tá, ele tá tentando tirar o foco. É isso que tá acontecendo, ô Borgo. O material tá aí, é claro, eu assinava pelo Supremo Tribunal Federal até um momento, vou até procurar aqui, o momento que a Cristina fala, vamos começar, vamos sair por A ou por B. Aí depois de um tempo, não fiz, eu até preciso procurar que eu tenho aqui, não fiz mais pelo Supremo Tribunal Federal, por preocupação deles, e passei a fazer só pelo Tribunal Superior Eleitoral.